Com a mesma rapidez que você responde qual o teu nicho de atuação, eu quero que você me responda agora nos comentários. O que você gosta de fazer além do trabalho? E não vale responder a mesma resposta que eu dizia, que eu respondia, que é assistir séries e momentos em família. Todo mundo gosta de fazer isso. Quero saber, dentro da tua personalidade, o que você gosta? Quem é você por trás do trabalho? Pois é, por muito tempo eu não soube responder essa pergunta. E eu vou ser sincera para vocês, faz pouco tempo que eu comecei a entender isso de fato. No máximo, eu respondia isso que eu falei para vocês. Ai, eu gosto de assistir série e passar tempo em família. Mas, e assim, todo o universo de possibilidades que a gente tem, todas as opções que a gente tem de hobbies, de coisas para fazer, você realmente você gosta de ficar trancado em casa assistindo série, só isso, nada mais. Não que não seja bom, né, gente, mas assim, tem uma ocasião especial, tem aquele momento especial para fazer isso. Sabe, aquele momento que a gente percebe que a vida tá girando em torno de trabalho, produtividade, metas, resultados. Pois é, eu percebi isso um tempo atrás e eu precisei fazer uma pausa para que eu pudesse realmente me entender de novo, entender os meus gostos, entender quem eu era. Eu comecei a empreender muito cedo. Então, quando eu estava me tornando adulta, eu comecei a empreender. E nessa etapa a gente está se redescobrindo, né? A gente está amadurecendo, enfim. E dentro desse amadurecimento, na minha visão da época, eu entendia que eu precisava ser extremamente profissional e que meu mundo, já que eu tinha optado por ter um negócio, precisava girar em torno desse negócio. Tudo que eu faria seria por esse negócio. E por muitos anos eu trabalhei dessa forma, até eu ter uma estafa mental, enfim, uma sensação horrível que eu não fui diagnosticada na época, mas eu tinha crises de pânico horríveis que me travavam, que eu não queria ir trabalhar, eu chorava antes de trabalhar para minha própria empresa. Então, isso não faz sentido nenhum, porque hoje eu trabalhando com leveza, eu amo o meu trabalho e eu trabalho de forma leve e com vontade. Então, nessa época em que eu comecei a me perguntar quem era a Bianca de verdade, até então toda a minha personalidade foi moldada a ser empreendedora e não a ser a Bianca, porque eu comecei a empreender muito cedo, foi quando eu comecei a me esforçar. E sim, eu me esforcei, não foi fácil. É como tu começar a meditar. Tu começa a meditar, tu não consegue parar quieto, tu não consegue prestar atenção, vários pensamentos vêm na tua cabeça e tu não sabe como parar esses pensamentos. Tu fica ali ansiosa, mas em algum momento da meditação tu consegue parar. Ou em algum momento, depois de algumas vezes que tu tentou meditar, tu consegue parar e descansar a mente de fato. Então, foi exatamente essa sensação que eu tive no momento em que eu comecei a empreender com mais leveza. No começo não é fácil, mas depois que tu começa a se forçar, as coisas começam a se tornar um pouco mais natural. Hoje é mais natural para mim. Só que daí, nesse momento, eu comecei a entender que eu não sabia fazer mais nada além de trabalhar. Eu não conseguia nem passar um tempo lendo, coisa que na minha adolescência eu fazia direto. E aí eu comecei a me perguntar, o que eu gosto de fazer além de trabalhar? E, né, eu comecei a testar coisas, enfim. Só que eu nunca levei tão a sério quanto esse ano. Eu acho que esse ano é o ano que eu mais estou adentrando esse universo da minha marca, que é trabalhar com leveza, redescobrindo mesmo a minha marca, a minha identidade. E para isso, eu decidi experimentar coisas novas mesmo. E essa foi uma pergunta muito especial para mim, uma virada de chave. Quais são as coisas novas que eu tenho vontade de experimentar?
sem pressão e só por diversão. Beijinho. Então eu sempre achava que para que eu pudesse aprender qualquer coisa, eu precisava me dedicar muito em cima dessa coisa e eu ia precisar saber fazer muito bem essa coisa. E não que eu pudesse fazer e, tipo, ser ruim, sabe? Por exemplo, depois eu vou falar mais sobre isso, mas esse mês eu fui no Fit Dance e eu danço muito mal. E foi um desastre, só que foi muito divertido. Eu fiz amizades lá, eu conheci pessoas e essas pessoas me motivaram muito. Enfim, eu me permiti ser ruim. É uma coisa, dançar, eu acho muito legal. Eu via aquelas pessoas dançando e é encantador ver uma pessoa que sabe dançar. Só que eu não sei, eu sou toda dura. E claro, não é uma coisa que eu pratico, né? Também tem essa. Mas eu nunca me permitia fazer, dar o primeiro passo, porque eu não queria ser ruim naquilo, não queria passar vergonha, não queria, enfim, às vezes não concluir toda a aula, porque teve danças que eu só fiquei parada olhando, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Mas enfim, e, e aí eu comecei a me perguntar isso. O que mais eu gosto de fazer, além do trabalho, que me faz bem, que me diverte, que me nutre e que, assim, me dá vontade de viver, sabe? Hoje a gente vive, eu acho não, eu tenho certeza, né? A gente vive numa pressão dentro do digital. Eu acho que no externo também, mas dentro do digital é pior, porque tem outras pessoas e a gente acaba se comparando. Que é essa ideia da alta performance o tempo todo. Aí também vem na nossa cabeça a crença de que o descanso ele só pode acontecer quando a gente chegar lá. Então depende do que vai ser o chegar lá para você. Pode ser que seja uma meta, pode ser que seja um faturamento, pode ser que seja uma quantidade de pessoas que tu atende, pode ser que seja um número de seguidores, enfim. E, e bom, quando a gente vê fórmulas prontas no digital, quando a gente vê perfis ou pessoas que deram certo, a gente tende a olhar essas coisas, esses perfis, essas pessoas, e pensar assim, nossa, eu tenho que seguir, arrisca esse passo a passo que essa pessoa fez para chegar nesse resultado, que é o resultado que eu quero. E daí ficou muito enraizado na nossa cabeça e acabou se criando essa crença do trabalho enquanto eles dormem. Ai, eu odeio essa frase. Mas pode ser que a nossa mente, a minha mente e a tua mente, ela não aguente, ela não consiga suportar o mesmo peso que o fulano que fala trabalho enquanto eles dormem consegue sustentar. Justamente porque a nossa mente não está treinada a isso. E claro, isso é um assunto para outro vídeo, mas eu quis trazer aqui algumas argumentações e algumas crenças que a gente acaba usando para que a gente não possa fazer outra coisa a não ser trabalhar, a não ser coisas relacionadas ao trabalho, a não ser coisas que são relacionadas a ganhar de alguma forma. E não ganhar só dinheiro, mas, enfim, ter resultados. A gente acaba vivendo num rolê muito louco de que a gente precisa escolher uma ou outra coisa para fazer. E tudo que a gente escolhe para fazer, a gente precisa fazer muito bem, a gente precisa levar a sério, a gente precisa performar e ter resultados, seja lá qual for esse resultado, como eu falei antes. Seja dinheiro, números, enfim, resultados. E acaba que não existe espaço para fluidez. Não existe espaço para te fazer alguma coisa só por fazer, porque é tempo perdido, porque tu tá gastando teu tempo com uma coisa que não vai ser produtiva. E isso não é legal aos olhos da sociedade, pelo jeito, né? Ou da maioria das pessoas. Se tem uma coisa que eu entendi empreendendo desde o começo da minha, da minha vida adulta, é que tudo na vida
a gente precisa testar. Ai, meu Deus! E para testar, minha querida, meu querido, a gente precisa abandonar o perfeccionismo e principalmente esse apego pelo resultado. Uau! Pesado, né? É pesado. E é por isso que às vezes a gente se sente numa roda gigante que não para, porque a gente está fazendo a mesma coisa sempre. Não tem espaço para teste, porque essa roda gigante ela não para, ela fica girando, 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 girando. E daí, às vezes a gente tá embaixo, às vezes a gente tá em cima, mas ela não para de girar. E a gente vai ficando tonto, e a gente vai ficando passando mal, porque não para, ela não para, a gente fica ali no automático, nesse looping infinito. Só que a gente precisa de um espaço para testar, porque esses testes fazem a gente respirar. E não só respirar, como talvez, em grande parte das vezes, faz a gente obter resultados, só que sem a cobrança por esse resultado. Ai, nossa, eu não sei nem explicar isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. Mas enfim, voltando para a parte de hobbies, e eu já estava me encaminhando para uma área de novo sobre trabalho. Voltando para a parte de hobbies, eu pensei numa lista para mim, que são coisas que ou eu quero aprender, ou eu quero testar, ou eu quero fazer por fazer. Enfim, coisas que eu tenho curiosidade e que simplesmente eu quero fazer por fazer aquilo. E provavelmente essa lista vai crescer no futuro, porque, né, eu vou ir adentrando ali esses mundos e vou aprendendo mais e mais e vou entendendo que tem outras coisas ainda que eu quero aprender mais. E eu decidi ler essa lista para vocês. E eu separei ela em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares, assim, digamos, 6 temas principais. A primeira é bem-estar e atividades físicas. Bom, eu vou listar todos aqui primeiro. Bem-estar e atividades físicas, artes, manuais, criatividade, cultura e conhecimento, produção de conteúdo, que sempre foi um hobby meu, e filosofias ou estilo de vida. E olha só o que eu separei. E tem algumas coisas que eu já fiz e eu marquei um check na lista. Fiz no bloco de notas mesmo do celular. Bem-estar e atividades físicas. Yoga, fit dance, 2 coisas que eu já fiz. Spinning, que é aula de bike, né? Escalada indoor, corrida, trilha com cachoeira, acampar, academia, que é uma coisa que eu já faço há um tempo, mas eu quero continuar com esse hábito. Nadar, para quem não sabe, eu não sei nadar nem mergulhar. E eu morei 8 anos numa cidade de praia. Pois é. Agora, dentro das artes manuais, aquarela, que foi uma coisa que eu já testei e amei. Cerâmica fria, tenho muita vontade de fazer uma caneca, incensário, enfim. Velas, fazer velas. E ponto russo, que é uma coisa que eu fiz já na adolescência, mas parei. Agora, dentro da criatividade, fotografia analógica, que é com câmeras antigas, né? Não Polaroid, Polaroid eu tenho. Eu quero, tipo, ter a experiência de pegar o filme, colocar lá na água, luz vermelha, não sei o que lá. Enfim, eu não sei, né, gente? Então, tô sendo leiga aqui, mas quero muito testar. Receitas de forno. Acho tão aesthetic. Ai, eu pesquiso no Pinterest algumas fotos e, ai, meu Deus, é tão gostosinho, tão, ai, aconchegante. E também fazer aqueles cafés com crema, sabe? Que eles fazem assim com a xícara do café e fazem assim com... Enfim, quero saber. Agora, sobre cultura e conhecimentos. Eu quero aprender italiano e alemão. Sobre línguas, idiomas, enfim, é uma coisa que eu tenho me cativado bastante. E eu já comecei italiano e alemão.
Eu estudo pelo Duolingo e pela internet, pesquiso aulas gratuitas, assim, por enquanto, mas quando eu puder, com certeza eu vou fazer uma aula particular. Aprender sobre vinhos. A gente foi no ano passado fazer uma viagem para Bento Gonçalves e a gente visitou mais de 5 vinícolas e foi muito legal. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de vinhos doces. E, bom, eu quero me adentrar mais nesse mundo, saber mais e também apreciar mais. E eu quero aprender sobre cafés. Sobre cafés eu já comecei também. Para quem não sabe, a minha mãe tem uma loja que se chama Armazém da Hetzy. E essa loja, o nosso foco principal é cafés, enfim, formas de fazer café, prensa francesa, tararã, moagem, tudo mais. E eu já aprendi um pouco por conta disso. Agora, sobre produção de conteúdo, eu quero muito adentrar mais o mundo do YouTube e do TikTok, que são 2 redes sociais que eu acho super válidas e que eu já fiz alguns testes, mas não testei com vontade ainda, sabe? E o Instagram e o podcast também, que são 2 coisas que eu já estou sendo frequente, né? Já estou testando, já estou entendendo melhor, já estou entendendo o que eu gosto mais de produzir nessas redes também. E agora sobre filosofias e estilo de vida, eu quero... Bom, eu fiz uma pesquisa um pouco rasa, junto com o ChatGPT, mas eu entendi algumas coisas que eu quero aprender, e uma delas é o taoísmo. É uma filosofia ali sobre leveza, tá? Mas, como eu disse, eu não sei e quero aprender. Antropologia feminina, que é um assunto que na minha bolha está um pouco em alta no momento. Feng Shui, que é aquela arquitetura sobre energia, sobre bem-estar e tudo mais, que eu acho muito legal, mas eu não sei e quero estudar sobre. Linguagem dos ciclos, ciclo da lua, ciclo menstrual também, são 2 coisas que eu quero aprender, até porque eu percebi o quanto o meu ciclo menstrual acaba impactando muito na minha produtividade ou até mesmo em trabalhos, como eu trabalho com comunicação, acaba influenciando muito. Tem vezes que eu quero só ficar trabalhando com meu notebook na frente da TV assistindo série, sabe? Então eu quero organizar minha agenda para combinar com esse ciclo. Vai ser legal, né? E física quântica, que também é um assunto que está muito em alta na minha bolha. Enfim, o que vocês acharam dessa lista? Eu espero que vocês façam essa lista em casa também, que vocês tenham essa experiência. Porque, assim, só de você sentar e pesquisar coisas que você gosta e fazer essa lista já é um hobby legal, sabe? E agora me responde nos comentários para mim saber que você ficou até o final. Uma coisa que você gostaria muito de aprender, mas que tu nunca se permitiu aprender porque não combinava com o teu nicho, ou tu não ia conseguir mensurar resultados ou monetizar isso. Comenta aqui para que eu saiba que você assistiu esse podcast, esse vídeo até o final. Vamos criar um movimento aqui de mulheres, donas de rotinas criativas e leves. Bora comigo? Beijos com carinho e um empurrãozinho, Bianca.